apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados com muita alegria pela nossa equipe e a espiritualidade que neste momento nos acompanha. Nossa equipe hoje está completa com a graça de Deus, sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, a Ione, Dr. Joel, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo as leituras e comentários. Também fazem parte da equipe a Pamela e a Roseli, que são as responsáveis pelas nossas publicações na página da Caville e no Facebook, referente ao Conversando da semana. E hoje nós vamos tratar, dando continuidade ao SOS Família, que irá durar durante todo o mês de outubro, né, tratando de temas que pertencem às famílias atuais, às famílias dentro da Constituição Espírita, se assim a gente pode colocar. Hoje o tema será divórcio e as novas famílias. Trazemos a leitura do capítulo 27, o capítulo 20, o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, pois, serenar nossas mentes, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e sintonizarmos com os nossos mentores e os amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, que se fazem presente neste momento, seja para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Pedimos permissão a Deus, então, para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feito pela Sheila. Prece pela família. A minha família, Senhor, é um pequeno jardim plantado entre as tribulações do mundo e onde colho diariamente as flores da alegria e as bênçãos do refazimento. Quando juntos, a vida corre harmoniosa e serena, qual se fôssemos um pequeno mundo à parte, isolados por torvelinho humano pelos laços inquebrantáveis da simpatia, do carinho e da compreensão mútua. No entanto, sei que tudo se transforma, se altera, se dilui e se recompõe nem sempre da forma como desejamos. Aqueles que amo, Senhor, hoje amparados em meu coração pelos laços sublimes do afeto, amanhã poderão se encontrar em experiências das quais não me será permitido fazer parte. Enfrentarão talvez tempestades e angústias que não poderei aplacar, por mais que queira. Encontrarão desenganos que meus cuidados serão incapazes de afastar e conhecerão, quem sabe, pessoas que os levarão para longe de mim, deixando um ninho vazio e lembranças, apenas, de um tempo feliz e melhor. Hoje, quando olho para minha família e me embriago entre afagos e carícias, não devo mais esquecer que eles, assim como eu, te pertencem, para que tu, divino condutor, os guie pelos caminhos que melhor lhes auxiliem a evolução. Caminhos estes que nem sempre serão os meus caminhos. Por isso, embora grata pela felicidade que me proporcionastes ao pedir que tantos corações queridos renascessem juntos de mim, rogo-lhe não permita que o egoísmo me isole com eles e meu ninho de amor, transformando-os em bonecos de deliciosa manipulação e fazendo-os sofrer mais tarde, quando o vento da aprovação afastar para bem distante a minha possibilidade de protegê-los, agravando com isso os sofrimentos que porventura venham a experimentar.
Rogo-lhe, Senhor, igualmente, que eu jamais deixe de anotar junto de mim os outros irmãos de jornada, nem sempre aquinhoados pela mesma sorte, a vagar desprovidos do pão da ternura e do bálsamo do amor e da compreensão. Abra meus olhos, Senhor, Pai, para a vida em torno, a fim que eu assinale a presença de tantas outras almas merecedoras de todo o meu carinho e atenção, do modo como eu dispenso carinho e atenção aos meus familiares, para que um dia, quando chegar o momento de entregar os meus amados à vida, eu não sucumba, infeliz e vazio, entre o remorso, a saudade e a solidão. Assim seja. Após essa prece tão linda feita pela Sheila, vamos pedir a Ione que proceda à leitura da mensagem de hoje. Como este é o mês, que nós estamos falando de família, e eu tenho a oportunidade em escolher a mensagem, eu trouxe uma mensagem do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito João de Deus, do livro Parnaso de Além Túmulo, e ela traz como título Fraternidade, que é tão importante a gente cultivar dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Fraternidade é a árvore bendita, cujas flores e ramos de esperança buscam a luz eterna que se agita, rumo ao país ditoso da bonança. É a fonte cristalina em que se descansa a alma humana fraca, errante e aflita. É a luminosa bem-aventurança da mensagem de Deus pura e infinita. Vós que chorais ao coro das procelas, vinde, irmãos, desdobrai as vossas velas, não vos sufoque o horror da tempestade. Fraternidade é o derradeiro porto, a terra da união e do conforto, que habitaremos na imortalidade. Uma boa noite. Eu vou fazer hoje a leitura do Evangelho, no capítulo 20, item 1. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher, por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem, desde o princípio o fez macho e fêmea? E disse, por isso, deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois, por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Após a leitura do Evangelho, vamos então passar para os nossos questionamentos de hoje. E a gente inicia perguntando para o Donizete. Donizete, como se inicia um relacionamento conjugal? Como é que seria, o que seria a finalidade desse relacionamento? Você pode nos auxiliar? Boa noite a todos. No livro de Joana de Ângeles, Adolescência e Vida, ela traz as seguintes palavras: namoro é uma necessidade psicológica, parte importante do desenvolvimento da personalidade e da aprendizagem afetiva dos jovens. Portanto, na amizade pura e simples, são identificados valores e descobertos interesses mais profundos, que irão cimentar a segurança psicológica quando no enfrentamento das responsabilidades futuras. Trata-se de um período de aproximação pessoal, de intercâmbio emocional através de diálogos ricos de idealismo,
de promessas que nem sempre se cumprem, mas que fazem parte do jogo afetivo e sonhos, quando a beleza juvenil se inspira e produz. Sabemos que todo relacionamento se inicia pelo namoro, como a própria Joana nos traz. Por isso, o namoro sério não deixa de ser menos importante que um casamento, pois nele as pessoas já começam a se conhecer melhor, ter uma visão do momento a dois, da seriedade de um relacionamento. A ternura, a esperança, o carinho, o encantamento reforçam as marcas essenciais desses encontros abençoados pela vida. As dificuldades parecem destituídas de significado e os problemas são teoricamente de soluções muito fáceis, convidando a luta com que se estruturam para o investimento mais pesado do futuro. E depois desse período preparatório, que foi o namoro, se chega ao casamento, que é uma continuação de um namoro, mas com a responsabilidade além do que já tinham. Passo a palavra. Bem, diante do que o Donizete colocou, ficou muito claro, né, como que se inicia esse relacionamento e qual a sua finalidade. Não deve ser iniciar de repente de uma situação, como a gente pode dizer, inesperada, né? Exige todo um acompanhamento, toda uma preparação para que constituam as bases sólidas a fim de que o relacionamento possa cumprir a sua finalidade, que é crescer em amadurecimento, tanto pessoal quanto espiritual, da relação e de cada um dos envolvidos na relação. Vamos então passar para o nosso próximo questionamento. E a gente pergunta para a Ana: é normal as expectativas elaboradas pelos cônjuges sobre a união algumas vezes não se concretizarem? Por que será que isso ocorre, Ana? Você pode nos auxiliar? É possível que os sonhos muitas vezes se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem por tempos vastos flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o casamento se lhes converte em instituição detestável. Diante do que a Ana acabou de nos trazer, né, deu para perceber que essas expectativas não ocorrem muitas vezes porque o outro não é aquilo que a gente deseja. Cada um tem uma vivência, tem uma experiência. Por conta disso, cabe que a gente aceite o momento em que o outro se está. Então, quando a gente espera muito do outro, aquilo que ele não pode nos dar vai causar essas expectativas não cumpridas e aí uma certa decepção. Por conta disso, é muito importante que a gente tenha o amadurecimento necessário para fazer com que essas expectativas não nos frustrem, mas seja uma mola propulsora para nos auxiliar no entendimento do outro e principalmente que a gente possa desempenhar o papel, né, de estar aceitando o outro como ele é no momento. Com isso, não vamos querer dizer que a gente vai aceitar todos os defeitos, vamos ficar cegos para os defeitos, não é bem isso. Mas sim ter aquela paciência, usar da fraternidade que nós vimos na nossa mensagem de hoje, para entender que cada um precisa de um tempo correto para amadurecer e evoluir. E assim como o outro pode frustrar as nossas expectativas, com certeza nós também frustramos o outro. Daí a importância do diálogo, do sentar, do conversar, não achar culpados, mas sim a solução para o problema. Uma solução que seja aceitável para os dois lados. É dessa forma que nós vamos construir o nosso relacionamento conjugal e deixá-lo, digamos, num patamar mais seguro e que possa permanecer por muitos tempos. Vamos então dar continuidade perguntando para a Rita. A gente ouve com frequência justificativa para o término de um relacionamento conjugal como sendo o término do amor. Será que isso é verdade? O amor acaba, Rita? Boa noite. Nos dias que vivemos, muito se ouve falar a respeito do amor,
Suspiram os jovens por sua chegada, idealizando cores suaves e delicados tons. Alguns confundem com as paixões violentas e desagrantes. Por isso mesmo, afirma que o amor acaba. Entretanto, o amor já foi definido pelo Espíritos do Bem como o mais sublime dos sentimentos. Reveste-se de tranquilidade e confere a paz a quem vivencia. Não é produto de momentos, mas construção laboriosa e paciente de dias que se multiplicam na escalada do tempo. Narra o famoso escritor inglês Charles Dickens que 2 recém-casados viviam modestamente. Dividiam as dificuldades e sustentavam na afeição pura e profunda que devotavam um pelo outro. Não possuíam senão um indispensável, mas cada um era portador de uma herança particular. O jovem recebera como legado da família um relógio de bolso que guardava com zelo. Na verdade, não podia utilizar, porque não tinha uma corrente apropriada. A esposa recebera da própria natureza uma herança maravilhosa, uma linda cabeleira, cabelos longos, sedosos, fartos que encantavam. Mantinham sempre soltos, embora seu desejo fosse adquirir um lindo pente que vira em uma vitrine em uma certa oportunidade. Os prendera no alto da cabeça, deixando que as mechas caprichosas bailassem até ousar expor ao outro. Desde que o dinheiro que entrara era todo direcionado para as necessidades básicas. Em uma certa noite de Natal, estando ambos face a face, cada um estendeu ao outro, quase ao mesmo tempo, um delicado embrulho. Ela insistiu que ele abrisse seu primeiro. Um estranho sorriso bailou nos lábios do jovem. A esposa acabara de lhe dar a corrente para o relógio. Segurando a preciosidade entre os dedos, foi a vez dele pedir que abrisse o pacote que lhe dera. Trêmula e emocionada, a esposa logo deteve em suas mãos o enorme pente para prender os cabelos, enquanto lágrimas significativas rolavam pelas faces. Olhavam-se ambos e profundamente emocionados. Descobriram que ele vendera o relógio para comprar o pente e ela vendera os cabelos para comprar a corrente do relógio. Ante a surpresa, deram-se conta do quanto se amam. O amor não é somente um meio, é o fim essencial da vida. Toda expressão de afeto proporciona a renovação do entusiasmo, da qualidade de vida, de metas felizes em relação ao futuro. O amor tem a capacidade de estimular o organismo e de lhe oferecer reações imunológicas que proporcionam resistência para as células, que assim combatem as enfermidades invasoras. O amor levanta as energias e é essencial para a preservação da vida, porque ninguém consegue viver sem amor, em maior ou menor expressão. Texto baseado no conto de Charles Dickens, no capítulo 13 do livro Momentos Enriquecedores, pelo espírito de Joana Ângeles, psicografado de Divaldo Pereira Santos. Passo a palavra. Bem, diante da resposta da Rita, ficou evidente que o amor jamais termina. O que termina é infelizmente, esse sentimento que a gente diz ser amor, que na verdade é uma paixão, um gostar. Esse, por conta de ser imperfeito, termina. Mas o amor, quando ele é construído nas bases que Jesus vem nos ensinar, esse jamais termina. E ele serve, como bem disse a Rita, para construir, para fazer o bem, para criar sorrisos, momentos de alegria, de felicidade, de ternura. Por isso ele é essencial à vida, não vivemos sem ele. Vamos então agora passar para o próximo questionamento, que a gente vai direcionar para o professor Joel. Professor Joel, como podemos entender o trecho do Evangelho em relação ao divórcio? Jesus é contra ou a favor ao divórcio? Respondendo a essa pergunta, eu acho que dá para nós concluirmos que Cristo não era contra e não era também a favor. Porque, na verdade, quando
as pessoas já estão separadas no plano material, é porque já não mais se acham unidas no plano espiritual. Então, pode-se dizer que Cristo era a favor da separação do casal no plano material, quando já não tinha razão de ser esta mantença, uma vez que espiritualmente eles não formavam mais um só espírito e uma só carne. É preciso também que reconheçamos que a família, na constituição da sociedade, é muito importante que a mesma esteja dentro dos parâmetros estabelecidos pelos ensinamentos da doutrina que consola. E não existindo entre ambos os componentes do casal aquela relação de harmonia, aquela relação de paz, aquela relação de amor, onde um só espírito e uma só carne comportam-se como se fossem, não existe como os demais propósitos contidos na doutrina do Consolador prometido, no que se refere à formação de uma sociedade, possam acontecer nestes termos que estamos encarando, uma sociedade bem constituída. Não tem como. Então, na verdade, Cristo forneceu sua opinião, resumindo, dizendo que aquilo que já não estava unido da terra não tinha por que ficar unido na terra, no céu, quero dizer, no céu, no plano espiritual, ele praticamente definiu a sua posição. E por isso que o espírita é a favor da separação dos casais, quando entre eles não existe mais o amor e a confiança, não existem mais aqueles atributos que devem existir para a manutenção de um casamento. Nós estamos vivendo uma época na qual a sociedade está tendo outras formas comportamentais, até juridicamente aceitas na constituição da família. É um ponto de interrogação a respeito do qual a gente mesmo precisa admitir, não temos condições de nos manifestar. Mas a verdade é uma só. É necessário que reencarnemos, que consideremos, desculpe o erro da palavra, é necessário que consideremos que nós progredimos através da pluralidade das existências e possivelmente na trajetória evolutiva do homem como sociedade aconteçam eventos que estão aí a criar novas, eu não diria opções, mas novas modalidades encaradas pelo homem e respeitadas por nós, porque juridicamente foram constituídas pela sociedade para dizermos que somos contrário à formação de novos modos de família, a dizer que somos contrário à separação dos casais. Os filhos são os principais alvos que se formam de maneira anômala, emocionalmente falando, porque, na verdade, eles sofrem os reflexos da desarmonia do casal muito mais do que os próprios integrantes daquela família, os pais. Então, eu acho que nós expressamos dizendo a doutrina não tem nada contra a separação dos casais quando não é possível a formação da família nos termos como Jesus propôs através dos seus ensinamentos. Eu não sei, minha irmã, se eu estou conseguindo corresponder à expectativa. Professor Joel, diante do que o senhor colocou, ficou muito claro e veio de encontro, né, ao tudo que já foi falado anteriormente. Então fica claro que Jesus, como o senhor bem coloca, não é contra ou a favor, mas se levarmos em conta que a união que ele fala é muito mais espiritual do que carnal, né? Primeiro nós somos espírito, para depois nós sermos carne, então fica claro que quando não há essa união
espiritual, não há por conta de existir a união carnal. Então, nesse momento, o divórcio se apresenta como a ferramenta necessária para que se estabeleça um novo reequilíbrio, um novo recomeço. Lembrando só que a gente tem que ter em mente que dissabores, né, altos e baixos em qualquer relacionamento existe, né? Então, o fato de simplesmente porque eu não gostei que, por exemplo, o meu cônjuge colocou o pé na mesa da sala, isso não é motivo para eu já me direcionar ao divórcio, né? É a construção de fatores, de conjuntos que não permitem mais a convivência. Bem foi colocado anteriormente e vai ser oportunamente nos próximos questionamentos mais explorado, não é motivo de divórcio. Então, o que a gente tem que ter um entendimento é que o amor, ele é uma construção diária que exige renúncia, exige paciência, exige a aceitação do outro, para que juntos possam crescer e amadurecer enquanto espírito. Então, diante disso, ficou claro já, né, esse questionamento, e a gente passa para o próximo perguntando para Sheila. Pesquisas científicas indicam que existem algumas posturas comuns para o sucesso no relacionamento conjugal, como, por exemplo, consideração pelo outro e maturidade emocional. Como a gente pode entender essas posturas? Você pode nos trazer isso mais simples, por favor? O casal é uma agremiação no qual dois espíritos se conjugam atendendo os vínculos de afeto, garantindo os alicerces firmes da civilização. É através dessa união que funciona o princípio da reencarnação baseado nas leis divinas e que possibilita o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. É importante notar o respeito que deve existir na individualidade e no livre-arbítrio de cada componente do grupo familiar. Haja vista que todos são espíritos em eterna evolução, com experiências e exposições em diferentes encarnações e, portanto, sofrendo as consequências e os impactos das existências passadas. E essas consequências e impactos acabam por se tornar insignificativas e promotoras possibilidades da estabilidade ou instabilidade da família e de seus membros. Podemos citar que, dentre algumas delas, uma das mais importantes é a maturidade emocional, que se caracteriza pelo atingimento de um estado evolutivo no qual nos tornamos mais competentes para lidar com as dificuldades da vida e, por isso mesmo, com maior disponibilidade para usufruir de seus aspectos lúdicos e agradáveis. Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos. Tolerar bem frustrações não significa não sofrer com elas, e muito menos não tratar de evitá-las. A maturidade emocional tem muito a ver com o que hoje em dia se chama de inteligência emocional, competência para se relacionar com pessoas em todos os ambientes, habilidades para evitar conflitos desnecessários e até mesmo tentar harmonizar interesses e agir em prol da construção de um clima positivo e agradável nos ambientes que frequentamos, inclusive dentro da família e no relacionamento conjugal. Assim, a pessoa mais amadurecida busca também a evolução moral, condição que a leva a agir de modo equânime, atribuindo a si e aos outros direitos e deveres iguais. Podemos entender ainda que, além disso, existem outros pontos que podem, sim, fazer com que nós possamos ter um sucesso no relacionamento conjugal, como a intensa capacidade de afeto envolvida por grandes considerações pelo outro. O que é a gente ter consideração pelo outro? É a gente saber respeitar o limite do outro, se preocupar, ser empático, se colocar no lugar do outro. Coisa que hoje em dia, muitas vezes, a gente pensa muito no que a gente quer, no que a gente sente. A gente não senta com o parceiro para conversar a respeito do que nós queremos. Vamos chegar num ponto comum?
Muitas vezes um casamento se dilui por besteirinhas, por picuinhas, por falta de diálogo, por falta de maturidade emocional, por falta de habilidade em se comunicar um com o outro, por não estarmos dispostos constantemente a se alegrar com o sucesso do outro. Isso também acaba por minar um relacionamento. Muitas vezes o parceiro ou a parceira não consegue um certo desenvolvimento profissional, educacional, um conhecimento, passar numa faculdade e o outro consegue, e aquilo gera, poxa, eu sou tão menos, por conta dessa competitividade tanta que existe hoje entre o homem e a mulher. Muitas vezes um ou outro acabam não permitindo e não se sentindo feliz pela conquista do próximo. E a gente muitas vezes se fecha no mau humor sem ao menos tentar entender que não é porque nós estamos mal-humorados que o outro não pode estar sorrindo, não pode estar feliz. Cada um tem o seu momento. Temos dias bons, dias ruins, mas quando nós temos uma família e um relacionamento conjugal, nós temos que ver que o parceiro ou a parceira podem ter dias não tão bons quanto o nosso, certo? E também temos que ter, principalmente, conhecimento e aceitação dos limites do outro. Nós temos que saber até onde vai o limite, até onde ele pode aguentar. A gente não pode simplesmente sair humilhando, sair falando o que quer, sem saber se realmente a pessoa vai aguentar. Uma hora, o marido ou a esposa sai porta fora e não volta mais. Por quê? Porque nós não medimos as palavras, não medimos o que falamos. A gente não respeita o limite da pessoa, exige demais. Antes de exigir do próximo, vamos exigir de nós mesmos. Aí sim, poder tentar, não exigir, mas, vamos dizer assim, propor ao outro uma mudança. E claro, o diálogo é sempre bem-vindo. Passo a palavra. Bom, já que nós estamos falando aqui de pesquisas científicas, e como que a ciência ela traz, né, essas questões de relacionamento, como a Sheila já deixou bem claro isso, só para completar, eu gostaria de fazer uma indicação da série de estudos, né, da série psicológica da Joana de Ângeles, que está disponível no YouTube. E no módulo 8 eles tratam justamente disso, das questões de relacionamento, das questões do casamento e das questões de relacionamentos familiares. Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouco mais da questão dos relacionamentos à luz do espiritismo, com bases sólidas na psicologia junguiana, né, trazidos pela mentora Joana de Ângeles, fique à vontade. Esse curso ele é sobre a coordenação dos terapeutas Cláudio Sinotti e Iris Sinotti, que são um casal, e eles trazem diversos temas, e o tema família e relacionamentos está contido nesse estudo. Então, assim, é muito interessante. Para quem tiver interesse em conhecer, fique à vontade, está disponibilizado no YouTube. E aproveita, porque são conhecimentos extremamente interessantes que a psicologia traz, né? Então, já que a gente está falando de ciência aqui, por que não fazer essas indicações? Muito bons os esclarecimentos da Sheila, né? E excelente a indicação da Poliana. Esse curso, né, ele consegue unir o lado científico, né, por se tratar de psicólogos dando essas explicações em termos de relacionamento e emoções, juntamente com o fato de serem espíritas. Então aí nós temos, digamos assim, a união perfeita. Esse curso ele vem para nos trazer um maior entendimento dos 16 livros que compõem a série psicológica da psicologia transpessoal, se a gente pode chamar assim, né, pelo autor Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Então, como as pessoas acham difícil entender Joana de Ângeles e por considerar alguns termos próprios da psicologia, como a Poliana nos colocou aí muito bem, esse curso vem nos esclarecer. E ele é importante porque esse entender as emoções, os relacionamentos, faz parte de toda a nossa vida, não só no relacionamento conjugal, mas no relacionamento conosco mesmo e com a sociedade. Então fica aí a dica. Nossa, como está no YouTube, nós temos um canal aí no YouTube onde a gente divulga o Conversando o Evangelho, que por sinal ficou como Cris Cavilli, né, Conversando o Evangelho.
Nós colocamos o primeiro e o segundo estudo dessa série lá, para que vocês possam encontrar mais facilmente e assim continuarem aprendendo um pouco mais, porque é sempre espaço para aprender. Depois é só ir clicando que ele vai sugerir em seguida os outros estudos. Fica mais fácil assim para quem quiser achar, embora colocando psicologia, né, estudo psicológico Joana de Ângeles, vocês acharão também direto da fonte. E aproveitamos e perguntamos para a Poliana nesse momento. Além das posturas já mencionadas, né, como a consideração pelo outro e essa maturidade emocional, é também mencionado pelas pesquisas científicas a importância da habilidade de se comunicar e o conhecimento e a aceitação das limitações do outro. Como é que é isso, Poliana? Você consegue nos explicar? Bem, né, complementando de novo o que a Sheila tem falado, essas habilidades, elas são extremamente importantes em qualquer relacionamento. Não só no relacionamento conjugal ou no relacionamento familiar, mas em qualquer outro. Saber se comunicar, saber como se comunicar é importante para que, primeiro, você deixe claro, né, o que você sente, o que você precisa, o que você sabe. E segundo, para que você não magoe o outro, deixando que o outro pense o que está acontecendo. Então, em um relacionamento matrimonial, saber ter comunicação é extremamente importante para que ambos se conheçam, saibam o que está acontecendo e possam tomar, né, providências para melhorar aquilo que está em falta. Ter conhecimento e aceitação da limitação dos outros. O conhecimento advém da comunicação, então muitas vezes a gente não precisa falar nada para que o outro saiba o que está acontecendo. Porém, é sempre importante tomar cuidado com as nossas expressões corporais e principalmente com as expressões com as palavras. Então, o conhecimento do outro, o saber lidar com o outro, também é uma habilidade que permite você manter um relacionamento saudável. E a questão da aceitação das limitações, isso aqui é fundamental. Primeiro, porque ninguém é perfeito, né? Segundo, porque assim como eu, o outro também tem problemas. O outro, assim como o outro, né? No caso, eu tenho limitações. Então, para você saber respeitar a limitação do outro, é importantíssimo, porque a partir da aceitação, né, você demonstra que o outro também deve aceitar as suas limitações. E sim, todos nós temos problemas, todos nós temos falhas, todos nós causamos dor de uma forma ou de outra. Então, para além de saber, de conhecer e de aceitar a limitação do outro, é importante que o outro saiba e reconheça as suas limitações e, a partir desse reconhecimento, que procure melhorar, né? Que procure buscar meios e instrumentos que o ajudem a melhorar a questão dessas limitações. E isso em parceria, às vezes fica mais fácil. Então, se ambos conhecerem, se aceitarem as suas limitações, talvez para melhorá-las ou resolvê-las em dupla, né, fica um tanto mais fácil. E lembrando que muitas vezes a limitação do outro, a falta da aceitação da limitação do outro é justamente um reflexo da própria falta de aceitação da própria limitação. Ou seja, a gente acaba refletindo no outro aquilo que está em voga em nós, né, em problemas. Então, saber aceitar é importante e é necessário em qualquer relacionamento. Passa a palavra. Bem, a Poliana colocou muito bem a questão, né? Não cabe mais nenhum comentário. Só que essas habilidades são construídas ao longo do tempo e vão servir não só para o relacionamento aí conjugal, matrimonial, como para nossos outros relacionamentos com outras pessoas durante nossa vida. Passamos então para o nosso próximo questionamento. E a gente pergunta para Ione. Ione, sendo cristãos, como nós devemos reagir
caso o divórcio aconteça em nossa família? Nós devemos excluir definitivamente o ex ou a ex de nossa vida e da vida de nossos filhos? Como é que você vê essa questão? Não devemos excluir o ex-marido definitivamente das nossas vidas, né? Ou a esposa, né? É importante que a separação não cause mais dores e dificuldades. É fundamental que haja conciliação, de modo a se promover uma harmonia nessa relação, né? Plantar o perdão no jardim do coração, eliminando mágoas e também decepções, esquecendo o passado, né? Especialmente os momentos difíceis. É questão de tempo, mas isso pode sim acontecer. Não é regra que haja uma amizade, porém é importante que haja sim respeito. E se tratando de filhos, dos filhos, né? Aí eu acho que é uma relação para sempre. Não dá para falar que você vai excluí-lo definitivamente ou excluí-la, né? É muito importante o compromisso em manter a responsabilidade da educação da criança dividida. É muito importante. E é nítido que vai sempre ter uma relação, né? Pai e mãe. Precisa haver. Ambos devem educar e ensinar o mundo a seus filhos. É um elo para toda a vida carnal. Não se pode permitir o orgulho como conselheiro. E na hora dos conflitos, a gente busca harmonia, né? Com oração. Os filhos não podem presenciar desentendimentos, ouvir falar mal da mãe ou do pai. Isso pode comprometer a segurança emocional da criança. Muitas vezes poderão desfrutar sim de um convívio muito mais saudável e produtivo do que o já vivenciado quando ainda casados. E sim, pode acontecer nessas situações em que se busque, né, a harmonia, que a gente faça com que o amor e a caridade faça estadia nessa relação, ainda que antes isso não ocorria, né? Eu tenho um exemplo próprio que eu gostaria de dividir, que até quando acontece, né? Mas nem sempre ambos vão querer, né? Nem sempre tanto o ex-esposo ou a ex-esposa vão querer manter uma relação próxima, ou ainda se olhar com respeito, buscando esquecer as coisas que aconteceram, né? Eu penso que quando a gente percebe que ambos, né, um só está ali tentando, que a gente se busque oração, busque fazer vibrações pelo ex, né, marido ou ex-esposa, e assim de mentalizar mesmo uma amizade, mentalizar um diálogo, né, quer falar alguma coisa, até pela questão dos filhos, mas não tem coragem, está ali num momento difícil de, vou falar, a gente vai acabar discutindo. Ter essa conversa antes, mentalizada, né? Em silêncio, no quarto, nas suas orações, imaginar-se nessa conversa e buscar ali uma conciliação e pedir ajuda, né, dos irmãozinhos de luz, do nosso mentor espiritual, para que eu acredito muito nisso, né? E isso vai fazendo com que o coração do outro amoleça, né? E aí na hora da conversa você sente que a pessoa está te ouvindo e aquilo vai fazendo com que a relação vai se harmonizando. E eu quis dividir porque é uma coisa que eu faço, né? E dá muito certo. Eu venho de uma separação também que não foi fácil. Eu tenho um filho, graças a Deus hoje ele tem 8 anos, já tem 4 anos que isso aconteceu, mas é uma criança saudável, vê o pai 3 vezes na semana, nós dois participamos das reuniões de pais, estamos sempre dividindo os dias, finais de semana, tem uma festa na minha família, a gente troca os dias, tem uma festa na família dele, nós trocamos os dias e sempre, às vezes o Miguel, mãe, o pai disse, não, filho, deixa que a mamãe conversa. E mandamos mensagem, nos falamos, fazemos as trocas, sempre buscando entendimento, né? E mais importante, saber que o Miguel está feliz. Então, achei importante dividir isso porque pode ser que tenha alguém passando por uma situação parecida e é muito importante a gente buscar essa harmonia, né?
Essa harmonia traz uma paz muito grande, até de não ficar se culpando. A gente aceita melhor o que está acontecendo. E é isso, passo a palavra. Bem, diante do que a Ione nos trouxe, né, ficou evidente para nós que buscar esse respeito, essa aproximação, não para reviver aquilo que passou, momentos bons ou ruins, né, entre o casal, mas simplesmente para criar essa harmonia, esse equilíbrio que é tão necessário para os filhos dessa união, né? Então, o exemplo da Ione vem nos mostrar que sempre podemos contar com o auxílio espiritual através da prece, da oração, para os momentos em que tivermos dúvidas, em que nos vemos nessa situação em que o divórcio chegou de uma forma mais próxima de nós. Além do exemplo da Ione, nós vimos aí na mídia social há uma semana atrás a questão do casamento de uma filha, em que o pai estava entrando com ela na igreja, né? E ele para e chama o padrasto, né, para entrar junto com ela. Então, aí a prova de que a gente pode sim conviver em harmonia quando o objetivo maior é o amor, esse amor que Jesus veio nos esclarecer, e a consolidação dos laços que vão garantir a evolução, tanto material quanto espiritual, dos filhos, né, que convivem nesse relacionamento. Vamos então agora, neste momento, passar para o nosso próximo questionamento, que a gente vai dirigir ao Devanir, sendo o último aqui das nossas considerações de hoje. Então, Devanir, considerando que temos a chance de se iniciar um novo relacionamento conjugal, assim como o ex ou a ex, como devemos proceder em relação à constituição dessas novas famílias, os filhos que porventura delas surgem? Eu tenho já um filho com um relacionamento passado, agora eu estou com um novo cônjuge e tenho um novo filho. Como é que fica a interação dessas duas famílias, Devanir? Você pode nos dizer mais efetivamente sobre isso? Bem, vivemos em uma época de grandes transformações e, segundo Leon Denis, cada século tem uma particular missão na história. E o século atual parece ter um papel mais destacado. Deverá assentar as bases do mundo de regeneração. Para isso, entretanto, é preciso que os valores do passado sejam reexaminados e se destrua o que não poderá contribuir com a nova ordem a ser estabelecida. Muitos acreditam que a família esteja sofrendo hoje um processo de extinção. O estudo da família pertence ao âmbito da sociologia. Estudiosos dessa ciência consideram a fase atual como um processo de transformação, porque passa esse agrupamento humano para adequar-se a um novo contexto. Enquanto no passado a família era vista como o agrupamento de pessoas ligadas pelos laços da consanguinidade, o conceito hoje se ampliou, considerando os sociólogos que se podem aceitar como família um casal e seus filhos, um casal sem filhos ou mesmo pessoas que se unem por afinidade. O conceito atual aproxima-se bastante da ideia espírita, já que em O Evangelho segundo o Espiritismo aprendemos que os verdadeiros laços não são o da consanguinidade, mas os laços da afinidade espiritual. Devemos tranquilizar, pois, os corações, porque a família não está em extinção, o processo é de transformação. E já quanto às novas relações, nem sempre são amenas. Ciúme, brigas pelo poder, a sombra do ex e as dificuldades de relacionamento. A instituição familiar precisa se adaptar aos novos tempos e dar lugar à igualdade e o respeito entre todos os integrantes para conviverem em paz. As pessoas se separam para fugir de determinadas tensões e, ao se casar de novo, submetem-nas por outras. Os conservadores culpam o modelo moderno de família pela existência de conflitos. A questão não começa na família reconstituída, e sim na família desfeita. A separação contradiz o que foi prometido ao outro. Quando surgiu a lei do divórcio, falou-se em exceção. Hoje virou regra. Separar-se é muito comum. Devemos lembrar que o diálogo é a receita básica para reorganizar a família.
Os pais devem ter muito cuidado para não usar os filhos como armas uns contra os outros e precisam sentir a responsabilidade no que toca aos melhores interesses da criança, criando com estas laços familiares adequados ao seu crescimento e à sua formação. Só assim os filhos poderão crescer e se formar como adultos, dentro de uma parentalidade normal. A vida em família é uma eterna negociação, seja qual for o seu tipo, há um objetivo comum, o de constituir uma família o mais funcional e harmoniosa possível, onde existe amor, respeito e partilha. Cremos que este problema será perfeitamente solucionado quando esquecermos a afeição possessiva, a ideia de que somos pertences uns dos outros, quando nos respeitarmos profundamente, cada qual procurando trabalhar e servir, buscando sua própria habilitação, o rendimento de serviço dentro da vocação com a qual nasceu, dentro do lar, respeitando-se uns aos outros. Desse modo, com o respeito recíproco e o amor que liberta, o amor que não escraviza, o problema da paz em família estará perfeitamente assegurado na solução devida. O Devanir colocou de uma forma muito clara, né, esse questionamento para nós, não teria mais nada a acrescentar. Bem, passemos então agora, né, para as nossas considerações finais, e eu trouxe um texto de Emmanuel, Divórcio e Lar. Então ele diz: indubitavelmente o divórcio é compreensível e humano, sempre que o casal se encontre à beira da loucura ou da delinquência. Quando alguém se aproxima reconhecidamente da segregação ou cárcere, ou no sanatório especializado em terapias da mente, através de reflexões com que assinala a própria insegurança, é imperioso que se lhe estenda recurso adequado ao reequilíbrio. Feita a ressalva, e atentos que devemos estar nos princípios de causa e efeito que nos orientam nas engrenagens da vida, é razoável se peça aos cônjuges o máximo esforço para que não venham a interromper os compromissos a que se confinaram no tempo. Então aqui Emmanuel nos fala exatamente o que eu acabei de dizer, né? Não é simplesmente mais lá quando a gente conversou com o professor Joel, que não é uma briguinha à toa, não é um desentendimento que vai levar ao divórcio, né? Que a gente precisa estar atento a esses detalhes, né? Para não se tornar volúvel. E aí Emmanuel continua: para que se atenta a isso é justo andar, que muitas vezes o matrimônio, a feição do organismo vivo e atuante, adoece por desídia de uma das partes. Dois seres em se unindo no casamento não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso das boas obras a que se dediquem, mas também e principalmente, e muito principalmente, no amparo mútuo. Então aqui fica claro que a união, como a gente viu lá no primeiro questionamento, o objetivo maior é o amparo e o crescimento espiritual mútuo, né? E dos espíritos que porventura forem, né, nos dado a oportunidade de compartilhar conosco esse crescimento, que seriam os filhos. Então ele continua: considerado o problema na formulação exata que dizer do homem que, a pretexto de negócio e administração, lutas e questões de natureza superficial, deixasse a mulher sem o apoio efetivo em que se comprometeu com ela ao buscá-la a fim de que compartilhasse a existência? E que pensar da mulher que, sob a desculpa de obrigações religiosas, encargos sociais, votos de amparo a causas públicas e contrariedades da parentela, recusasse o apoio sentimental que deve ao companheiro desde que se decidiu a partilhar-lhe o caminho? Então aqui ele traz, né, as obrigações de cada um, já que nos propusemos a caminhar junto, não vão ser pequenos detalhes da vida material ou pequenas dissonâncias aí dentro das nossas imperfeições que vai nos separar. E ele continua: dois corações que se entregam um ao outro, desde que se fundem nas mesmas promessas e realizações recíprocas, passam a responder de maneira profunda aos impositivos de causa e efeito, dos quais não podem efetivamente escapar.
Então, essa união, na verdade, ela tem as consequências, assim como qualquer ação nossa. E ele continua: todos sabemos que do equilíbrio emocional entre os parceiros que se responsabilizam pela organização doméstica depende invariavelmente a felicidade caseira. Então, a gente sabe que é o equilíbrio que vai nos trazer a paz, a serenidade, o crescimento, né? E ele continua: por isso mesmo, no diálogo a que somos habitualmente impelidos, no intercâmbio com os amigos encarnados na Terra acerca do relacionamento de que carecemos na sustentação da tranquilidade de uns para com os outros, divórcio e lar constituem temas que não nos será lícito esquecer. Se te encontras nas ondas pesadas da desarmonia conjugal, evoluindo para o divórcio ou qualquer outra espécie de separação, não menosprezes buscar alguma ilha de silêncio a fim de pensar. Então, quando a gente está naquele tumulto, ele nos convida a silenciar, né, não só exteriormente, mas interiormente, para buscar a melhor resposta. E continua: considera as próprias atitudes e, através de criterioso autoexame, indaga por teu próprio comportamento na área afetiva, em que te comprometeste, na garantia da paz e da segurança emotiva, da companheira ou do companheiro que elegeste para a jornada humana. E talvez descubras que a causa das perturbações existentes reside em ti mesmo. Então ele vem falar daquela nossa tendência a sempre colocar a culpa no outro. Então, quando a gente faz esse silêncio interior, muitas vezes nós vamos verificar que a culpa, na verdade, não é do outro, a culpa é nossa, né? Nossos defeitos, nossas imperfeições também interferem no relacionamento. Daí a importância desse parar, pensar, analisar, né? Na verdade, não é buscar culpados, mas sim soluções para resolver esses pequenos problemas. E muitas vezes a solução está dentro de nós, não está no outro. Afinal de contas, sabemos muito bem que nós não mudamos o outro, a gente só consegue mudar a si próprio. E ele continua: feito isso, se trazes a consciência vinculada ao dever, acabarás doando ao coração, que espera por teu apoio, a fim de trabalhar e ser feliz, a cota de assistência que se lhe faz naturalmente devida em matéria de alegria e tranquilidade, amor e compreensão. Então ele finaliza que se a gente realmente chegou, né, à conclusão, após analisar todos os fatores, após tentar recomeçar de novo, usar tudo que a gente podia, que se não é possível mais permanecer junto, né, porque o espírito não está junto, que a gente então proceda à separação, o divórcio, a fim de que demos a oportunidade ao outro e a nós mesmos de recomeçarmos uma vida pautadas dentro dos ensinamentos de Jesus, buscando ser feliz, trabalhando, né, para que a gente consiga essa evolução moral. Esse texto aqui foi tirado do livro Da Era do Espírito, de Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires, pelo Espírito Emmanuel. Vamos então agora pedir ao professor Joel que proceda, por favor, com a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais, amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, mas também irmãos que possam estar na sintonia, na dimensão espiritual, destes pensamentos que estão sendo emitidos via internet. Nós suplicamos em nome de Jesus a vossa ajuda e espiritualidade maior, que em forma legionária envolvem o planeta Terra e sempre estão predispostos a prodigalizar o amor do Pai para todos aqueles que pedem socorro. E temos a certeza absoluta de que da família depende o sucesso do evento, arquetipado para acontecer e vai acontecer na mente do Pai, na mente dessa inteligência suprema que é Deus. Para tanto é necessário que recebamos e peçamos sempre, amigos espirituais, a vossa ajuda,
para com todos aqueles que, sintonizados com as forças do bem, consigam ter a ajuda da espiritualidade para que se afinizem o mais que possam com os ensinamentos de Jesus, todos eles contidos na doutrina que consola. Pois no dia em que as famílias fiquem constituídas e pautadas nos comportamentos em função dos ensinamentos da doutrina que consola, que contém os ensinamentos de Jesus, terão adquirido as condições imprescindíveis para serem membros da grande família universal, a qual, como família, dentro dos parâmetros que Cristo estabeleceu, irão ser membros da grande família universal, que constituirá um só rebanho, conduzido por um só pastor. Auxiliai-nos, pois, percebemos as dificuldades e as pedras no caminho. Ajudai-nos, mentores espirituais amigos, especialmente a todos os membros de cada família, para que possam, auxiliados por esta luz divina projetada por vós, prodigalizada por vós, adquirirem aquelas condições intrínsecas, imprescindíveis, para que possam ser uma família cristã, cristianizada completamente, para se afinizarem com a espiritualidade maior que constituem e que vivenciam a verdadeira felicidade nos mundos ditosos e felizes. Que possamos, pois, adquirir estas condições dentro do contexto propiciado pelo amor divino, para que possamos ser a grande família no momento em que a Terra tenha atingido e terminado a sua transformação e seja um planeta totalmente cristianizado, um planeta regenerado. É a súplica que fazemos a vós, espíritos amigos. É a súplica que fazemos a todos vós, em nome de Jesus, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos a todos uma noite serena e um final de semana repleto de amor e paz, junto com a família. Até o próximo programa. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.